Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Serrob Linux Brasil! E hoje eu vou trazer para vocês algumas notícias de Linux da semana e quero começar porque já tem bastante coisa para falar aí. Vamos lá para não perder tempo. Novo código de conduta para programadores da comunidade Linux. Só para saberem que criaram esse código, tá? Eu não tenho o que falar dele. Quem assina é Greg Kwan, esse rapaz que vocês estão vendo. Só deixo aqui o meu recado que não deve chegar até lá, né? Mas quem sabe? Senhores desenvolvedores, não percam o foco, por favor. Não esqueçam da tecnologia, porque em outras áreas a situação não está fácil. Flatpak no Windows, será possível? Alexander Larson, desenvolvedor da Red Hat e criador do Flatpak, está trabalhando nesse suporte. Empacotamento de aplicativos e bibliotecas GNU Linux através de WSL no Windows 10. Ele já conseguiu colocar para funcionar alguns jogos simples em termos de performance e até alguns aplicativos GNOME e KDE. Aos poucos, os usuários Windows vão desfrutar de aplicativos free e open source trabalhando em um subsistema para Linux no Windows 10. Esses caras são tão bons no desenvolvimento que isso será possível sim. Network Manager 1.14 foi lançado, porém o que mais está surpreendendo é a sua versão futura, que já está em desenvolvimento e deve trazer a conexão de rede já na inicialização do sistema Linux, sem a necessidade de HD Client, já que esse processo é baseado em Systemd Networkd, e por algum motivo sempre foi meio lento e problemático, e sempre dependia de desenvolvedores das distros criarem hacks para esse tipo de suporte. Então, no próprio Network Manager, veremos a rede entrar desde a inicialização. Novo drive NVIDIA versão beta para entusiastas. Já dá suporte a novas placas RTX 2080 e 2080 Ti. Traz alguns recursos bem interessantes. A extensão Show Graphics OSD, que mostrará a API em uso, Vulkan ou OpenGL ou outra. O Prime, alternar entre GPUs, da integrada para discreta e vice-versa, agora com sincronia melhorada através da saída Randre 1.4. Inclusive a Canonical pediu na última semana para que usuários possam dar seus feedbacks em relação ao Prime usando o Drive 390 da NVIDIA. No beta foi removida a extensão de Vulkan GL/SL shaders e também readers de OpenGL, que não são mais necessários. Você que é entusiasta do Linux e tem uma placa NVIDIA, instale e teste. A NVIDIA também lançou o seu novo CUDA, número 10. Também dá suporte a essas novas placas RTX. CUDA é semelhante ao OpenCL para placas AMD e Intel, a API de computação gráfica ou cálculos complexos, e ele já é instalável com o drive proprietário. Desenvolvedores do Drive Open para a NVIDIA no Linux, o Noveal, estão também trabalhando para que essas placas possam ter suporte também no Linux. Ainda está no início do desenvolvimento, mas daqui a pouco já teremos. Vamos aguardar. Novo Mesa 3D estável, versão 18.2.1, a versão 18.2.0 foi lançada alguns dias atrás. Agora sim pode ser usado tranquilamente. Eu recomendo o repositório de terceiros estáveis quando essa versão do Mesa estiver por lá. PKPPA ou Xubuntu SWAT para Ubuntu e derivados. Ou usuários de Arch Linux, Manjaro ou OpenSUSE, Tumbleweed e também RegatoS vão receber daqui a alguns dias. Ou para quem é entusiasta e sabe compilar, já está no Git. Ele já traz o perfil de compatibilidade para placas AMD rodarem jogos e aplicativos nativos no Linux, ou por Wine que não trabalham com o perfil de núcleo do OpenGL. Vulkan 1.1.84 para placas AMD e Intel suportadas. Várias correções e melhorias. Nova placa AMD Polaris deve estar chegando em breve para o mundo, pois foi reivindicado para entrar no kernel Linux códigos que identificam um dispositivo AMD semelhante às RX 400 e 500, 0x6FDF. Mas tem um porém, pode ser qualquer outro dispositivo AMD, modem e tal. Mas como a AMD tem enviado muitos códigos de placas de vídeo para o Linux, e as Polaris começam com 0x6, então pode ser GPU. Será que é previsão da mãe de Ná? Ou de Nostradamus?
Tudo é possível. RX 600 deve estar vindo por aí. A Canonical vai habilitar no próximo Ubuntu 18.10 o Vulkan por padrão através de SDL2, que é muito usado por desenvolvedores de jogos para Linux, onde tem um suporte a janelas e input bem aprimorado. Depois da confusão do jogo Forsaken ter recebido suporte a Vulkan no Linux e somente no Ubuntu 18.04 e variados não funcionar, atrasando a vida dos desenvolvedores e dos jogadores que adquiriram esse jogo e gostariam de se divertir com essa nova API que tem uma melhor performance e menos uso da CPU no Linux do que o OpenGL. O criador e desenvolvedor do DXVK, DirectX 10 e 11 por Vulkan no Linux, Philip Rebold, em conjunto com a Valve, estão desenvolvendo um cache de shader para essa aplicação e futuramente para jogos rodando por Steam Play em conjunto com o DXVK, já que muitos jogos não estão rodando a contento com essa ferramenta. DXVK 80 foi lançado, e já com essa aplicação, em breve por Proton na Steam. Testei alguns jogos que apresentaram gagueira e alguns momentos por falta de shaders pré-compilados, e os que mais precisaram nos meus testes foram BioShock Remastered 1 e 2. Usam a mesma engine Unreal, mas não sei se o problema é esse. E a técnica Async embutida não adiantou nada. Ela precisou ser desativada para que alguns jogos abrissem. Será que teremos mais jogos totalmente compatíveis com o Steam Play nos próximos dias? Vamos ficar de olho. Alô, Rod Linux? Jogos no Linux? Rod Linux para Robin. Aparentemente o jogo Wolfenstein Old Blood pode ser executado com o Steam Play no Linux com placas AMD que usam o drive AMD GPU com o auxílio da biblioteca Mesa 3D. O jogo foi desenvolvido com a Game Engine ID Tech 5 e alguns jogos que usam essa engine têm uma certa dificuldade de rodar no Linux por Proton e Steam Play. Parece que esse já está em boa forma, porém seria interessante alguma boa alma que já tenha o jogo e tem uma placa AMD pudesse executá-lo aí e avisar para nós se está funcionando. Ou tente verificar no site que você está vendo no vídeo, dica do Grayson do canal Acre Linux e Lan House Linux. Torne sua biblioteca pública e coloque seu ID da Steam e veja o status do jogo por Steam Play da sua biblioteca. Relatos feitos por diversos usuários Linux pelo mundo. Depois, se quiser, volte a pôr sua biblioteca privada, sem problema. Velvet Swing esteve sendo portado para Linux desde o início do desenvolvimento, com o executável criado e tudo. Essa semana ele foi lançado, mas a loja não mostra o ícone SteamOS Linux, foi removido. Quem se interessar pode pôr na lista de desejos e seguir o jogo, que quando o suporte Linux voltar, vocês saberão, comprarão e ficarão doidões com esse jogo maluco que passa por cenários surreais e alguns momentos muito bonitos. Estratégia, enigmas, ação, dificuldade crescente. The Misfits finalmente recebeu suporte nativo a Linux na última semana, porém não aparece o ícone do SteamOS Linux na loja. Não importa, ele é instalado como nativo, sem risco de você ser banido por anti-cheat do jogo rodando por Steam Play. Coloque lá na Steam e comece a jogar, é free. Eu já testei e achei muito legal. Joguei um pouco grupo contra grupo, mas acho que um deathmatch seria interessante. Mesmo assim, eu curti. Vai lá, no estilo Battle Royale. Varend Chapter 1 recebeu suporte a Linux na última semana, mas foi lançado em julho, só agora para Linux. Enigmas é casual e foi muito bem feito artisticamente, vale a pena. E é free também. The Gardens Between foi lançado no dia 20 de setembro também para Linux. Esse jogo pode-se dizer que é muito bem feito, e ele inclusive ganhou vários prêmios do videogame. A arte é muito boa, os enigmas, tem suporte a Linux e interface em português. Quer coisa melhor? Feral Interativo lançou um novo enigma, a pista dessa vez é Aurora, e umas gaivotas voando. Tá aí, boa pergunta, qual será? Durante a semana eu vou lançar um quiz sobre isso, valendo chave de um jogo muito maneiro aí, e quero passar pra galera. Terça-feira eu explico melhor como participar. E fim.
É isso aí, vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais notícias. Durante a semana, como eu falo sempre, né? Alguma dica ou alguma gameplay ou vlog. Um grande abraço a todos. Valeu!